Fala pessoal, beleza? Osés falando para nossa quarta aula do curso de xadrez básico aí, né? Dessa vez a gente vai tratar do movimento da rainha, o cheque e o checkmate, tá? Então a rainha também é conhecida como dama no jogo de xadrez. Essa peça que tem essa coroa aqui é bem parecida com o rei, só que ela não tem esse xizinho, essa cruzinha na cabeça, né? Muito bem. Então aqui, pessoal, temos um diagrama aqui onde as pretas dispõem de uma rainha e o rei, e as brancas dispõem apenas do rei, né? O movimento da dama, pessoal, é bem simples, tá? Bem simples, simples, simples. Ela se movimenta, tudo que é reto no tabuleiro, se movimenta em linha, coluna e diagonais, né? Então, a peça é extremamente poderosa, uma peça muito ágil, né? E a peça, sem dúvida, é a peça mais forte no xadrez. Bom, a partir dessa posição, pessoal, nós vamos buscar dar o checkmate aqui utilizando a dama e o rei, tá? Só a dama sozinha não consegue dar checkmate, tá? Ele precisa do apoio do rei. Lembrando, como falamos na aula passada, quando chega no final da batalha é o rei, que é uma peça que tem que ser protegido o tempo todo, tem que estar todo ali numa posição de segurança. Quando chega no final, ele começa a se tornar uma peça de ataque também, e nessa posição não é diferente disso, tá ok? Então aqui nós podemos pensar da seguinte forma aqui, pessoal, a vez das pretas jogarem, eu preciso, para eu poder dar o checkmate no rei, eu preciso prender o rei em uma lateral do tabuleiro, pelo menos, tá ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso pensar, então, em fazer corte e cortando o tabuleiro para o rei. Então, por exemplo, vou imaginar nessa posição exatamente que está aqui, né? Nesse momento, essa rainha aqui, ela corta o rei nessa coluna. Imagine que o rei branco não pode jogar para coluna D, tampouco, e para coluna C depois, né? Então ele está preso na metade do tabuleiro, basicamente, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou, usando o rei e a rainha, eu vou tentar diminuir a ação, aliás, o campo que esse rei pode caminhar aí dentro do tabuleiro, tá? Até chegar numa posição de aperto ali que a gente vai finalizar com o checkmate, tá ok? Então, qual o lance que eu poderia fazer para reduzir ainda mais? Ó, nessa posição, por exemplo, a rainha, né, atua nessa coluna, né? Então o rei não pode escapar por aí. Então eu vou tentar diminuir isso. Então eu vou jogar a rainha nessa casa aqui, tá? Na casa D6, D3, perdão, né? Porque aqui eu posso jogar em D4. Ah, seria legal, né? Porque fecharia essa o rei dentro desse quadrado aqui, né? Seria bom se não fosse um detalhe, pessoal. É importante, né? Porque se eu jogar a rainha aqui, eu estou colocando a rainha sob ataque do rei, né? Então o rei vem e toma a rainha. Então não posso fazer isso, tá? Então, por isso, eu vou jogar a minha rainha aqui, onde eu fecho um pouco mais o rei, mas ao mesmo tempo eu não estou sob ataque desse rei. Tá? Então, vamos escolher um lance qualquer para as brancas aqui, vou procurar dificultar um pouco mais, né? Quanto mais, né? Melhor para o exercício, né? Então, vou trazer o rei para frente aqui, tá? Por quê? Se eu trouxesse o rei para trás, eu podia avançar mais uma casa para frente a rainha, diminuindo mais o espaço do rei, né? Restringindo ainda mais. Eu vou trazer para frente para criar um pouco de dificuldade, tá? Então o rei veio para F4. Então, o que eu posso fazer agora, pessoal? Eu não consigo, nesse momento, diminuir o espaço do rei com a minha rainha, certo? Porque já estou numa posição que não tem muito o que fazer nesse momento. Então eu faço o quê? Eu trago o rei, que eu preciso também, né? É um lance útil que eu preciso trazer, né? Observe que o rei nessa casa ele domina essas três casas aqui, né? Então agora é a vez das brancas, as brancas precisam jogar, não pode vir para frente devido ao domínio dessas casas aqui. A rainha domina essa casa aqui também, né? Então o rei pode fazer o quê? Ele pode voltar para a casa que ele estava antes, que seria a melhor jogada, porque essas casas não tem a bolinha que tá tudo dominado, né? Então só tem três casas o rei pode ir. Então vamos colocar a pior possível, que mais seja difícil para as pretas. Vou colocar nessa casa aqui, que é a casa E5, né? E aqui eu preciso restringir o espaço que o rei tem para poder andar no tabuleiro, né? O que eu posso fazer então? Mais uma vez a dama, não consigo diminuir aqui, né? Porque se eu jogar a dama para E3 cheque, o rei acaba escapando para o outro lado do tabuleiro, né? Então eu prefiro deixar a dama aqui mesmo e vou jogar o rei, né? Então o rei passa a ocupar essas três casas aqui e vai, de certa forma, né? A dama está dominando essa coluna inteira, essa diagonal inteira. Então observe que o rei vai tendo poucas casas para ele se mover aqui, né? Então essa é a nossa ideia. Então eu vou jogar o rei para essa casa aqui, por exemplo. Eu posso jogar porque eu não estou entrando em xeque, né? E agora é a vez
pretas. Então aqui, no lance que eu posso fazer, seguindo esse princípio que a gente tem que diminuir o espaço do rei, eu trago a dama para essa casa aqui, ó, que é a casa E4. Porque antes, observe que antes, ó, o raio de ação da dama era aqui e aqui, né? Embora o rei também exerça uma função aqui é, de dominar as casas, né? Mas vamos fazer ação da dama por enquanto. Ela domina essa linha, essa coluna. Quando eu venho para essa outra casa, ela diminui o espaço do rei, tá vendo? Eu fechei o rei dentro do espaço menor, né? Então, por esse motivo, esse lance é bom. E agora é a vez das brancas. Olha, observe que eu não posso vir para essas casas aqui, porque tem o domínio da rainha. Eu não posso vir para essas casas aqui, porque tem o domínio da rainha também, que joga na diagonal e na coluna, né? Então, eu posso vir para essa outra casa da frente aqui, certo? Que é a casa de G5, ou posso recuar, né? Então, vamos trazer para G5, né? Ok, rei G5, agora pense vocês, pessoal, o que vocês fariam? Peço que vocês pausem aí o vídeo e tentem encontrar o melhor lance para as pretas. Bom, na verdade tem algumas opções de lance, né? Mas seguindo esse princípio que a gente está buscando, de fechar o rei cada vez no espaço menor, o melhor lance que seria a dama em F4. Porque agora, lembra, ó, só voltando, pessoal, aqui a dama tem essa raia de ação, esse raio de ação, e quando eu trago uma casa para cá, ele diminui essa raia de ação, tá vendo? Ó? Olha como é que o rei ficou num espaço bem menor, não é? Então, e aí dá cheque, né? O rei tem que sair do cheque, né? Então, o rei sai para essa casa aqui, por exemplo, né? E agora, mais uma vez, se vocês quiserem achar o melhor lance para as pretas, né? Pause e tenta descobrir. Bom, melhor lance aqui, rei, mais uma vez, trazer o rei, né? Para frente, já que a dama não pode ir para frente, que o rei está capturando, então traga o rei, né? Certo? E aí, o rei, mais uma vez, fechando essas três casas, a rainha fechando essas casas todas. Observe que são poucas as casas que. Opa, esse aqui não, peraí. Esse aqui, né? Então são poucas as casas que o rei pode ir nesse momento, né? Então agora é a vez das brancas, tem que jogar. Jogou esse aqui, por exemplo. Então, mais uma vez, né? É a vez das é a vez das pretas, né? Então eu vou apertar o rei ainda mais, né? Então eu posso, aqui na verdade, pessoal, posso fazer dois lances possíveis. O rei aqui em G5 é interessante, porque eu fecharia essas três casas da frente, ou posso trazer a rainha também, né? Tanto faz, né? Então eu vou trazer a rainha, seguindo a mesma ideia de fechar o rei, né? No espaço menor possível. E agora a vez das pretas, digamos que eu jogue o rei aqui, né? Então, quando eu jogo o rei nessa casa aqui, pessoal, eu estou colocando o rei na oitava fila. Lembra, pessoal? E sempre que isso acontecer, a dica que eu passo para vocês é o seguinte, ó. Nesse momento que ele colocou na oitava fila, quando você estiver com a rainha e o rei, você já faz um lance bem racional, assim, que é você na hora você já vê, tá? Chegou na oitava, tanto na linha quanto na coluna, você faz o quê? Prende. Faz esse lance que você prende o rei só nessa última linha. Agora ficou simples. Você vai levar o rei e dar o checkmate, né? Muito bem. Então aqui é a vez das brancas, né? Se o branco jogar, por exemplo. Bom, lembrando, pessoal, nesse momento o rei está preso na oitava linha, né? E metade do tabuleiro ainda, né? Se eu trazer o rei para cá, por exemplo, né? Aí ficaria fácil, facilitaria a vida das pretas aqui, né? A preta andarem a casa para frente com a rainha, né? Mas eu vou dificultar, opa, eu vou dificultar, vou vir para frente aqui, né? E agora, o que eu faço? Aí, o que vocês acham, pessoal? Pause aí, né? Bom, quem escolheu jogar dama não é um lance legal agora, nesse momento, não é um lance bom, né? O melhor é trazer o rei, que é a peça que eu vou ter que utilizar para dar mate, lembra, né? Bom, aqui a vez das brancas, só tem uma jogada, observe que todas essas casas estão dominadas aqui, né? O rei só tem uma casa para ir, né? Que é justamente essa casa de G8, né? E agora o que eu faço, pessoal? Trago a dama, fechando mais um pouquinho o rei ainda. E observe que agora, depois desse lance, observe o seguinte, pessoal. Quando eu faço esse lance, olha só. O rei está preso apenas em duas casas. Então vai ser muito simples. Eu vou trazer o rei apoiando a dama e no próximo do checkmate, tá? Então essa é a ideia, né? Mas tem um segredo aí, pessoal, que vocês vão ter que prestar bastante atenção agora, tá? Então, aqui é a vez das brancas.
Só tem esse lance, né? E agora, pessoal, tem que tomar um cuidado enorme aqui, pessoal. Nesse momento, parece que o melhor lance é a dama em F7, né? Porque fecharia o rei, né? Só que aqui, pessoal, constitui um problema seríssimo aqui, né? Porque aqui, observem o seguinte: o rei das brancas, as brancas só tem o rei para jogar, primeiro ponto. O rei das brancas não está em xeque. Mas ao mesmo tempo, a partir desse momento, como a rainha domina essa casa, essa e essa, o rei não tem movimento para fazer, né? Só que ao mesmo tempo ele não está em xeque. Então não está em xeque mate porque não está nem em xeque. Então quando acontece isso e não tem movimento, se chama empate por afogamento. Tá? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado para não cometer esse erro. Tá? Então tem que estar observando isso. Tá? Tem que deixar sempre uma saidinha para o rei. Né? Então, conforme as brancas jogaram agora o rei para H8, eu não posso jogar, que senão seria um lance ruim que já empataria a partida quando está ganho para as pretas, né? Então eu faço o quê? Deixo aquele lance ali para essa última casa para o rei poder se movimentar e jogo o rei meu para frente, né? Agora o rei domina essas três casas, né? E quando o rei vem para a única casa que ele pode jogar, que é G8, aí eu trago a minha rainha em G7, dando cheque. E aí, lembrando, pessoal, como que defende o cheque? Três formas, né? Tirando o rei, não é possível, né? Porque a rainha domina as casas possíveis que o rei poderia ir, né? É, outra forma de defender o cheque, capturando a peça atacando. Não é possível capturar porque o rei, se ele capturasse a rainha, ele entraria em cheque, né? Porque tem outro rei defendendo a rainha, né? Então também não é possível. E ao mesmo tempo não tem como bloquear, né? Então, por esse motivo, a posição é de cheque-mate, né? Então, com isso, pessoal, nós vimos aqui o movimento da rainha, vimos um cheque-mate com dama e rei, e por hoje, por essa finalização aqui com cheque-mate, a gente encerra essa quarta aula. Até a próxima, pessoal.